Muito que bem, sejam bem-vindos então mais uma vez ao Viviverso Podcast. Meu nome é Viviane Enes e esse é o seu podcast, o Verso da Vivi. Aqui a gente fala sobre tudo um pouco, a gente lê Bíblia, a gente ora, a gente devaneia, pensa sobre a vida, né? Faz devocional, papeia sobre alguns assuntos que considero relevantes para a edificação do corpo de Cristo. E eu quero te convidar hoje a pensar um pouquinho comigo. Eu tô aqui encantada, fascinada com Salomão. Salomão assume o reinado. Tô lá em 1 Reis. Primeiro livro de Reis. Abre comigo aí. Salomão assume o reinado, né? Davi o instrui, dá a ele instruções extraordinárias a respeito da vida. A Bíblia diz que Salomão amava o Senhor, e isso era demonstrado andando de acordo com os decretos de seu pai Davi. E o Senhor aparece a Salomão. E eu acho belíssimo que Salomão, na hora que vai falar com Deus, Deus fala para ele assim, ó, pede o que você quiser que eu te dou. E Salomão fala, olha, Senhor, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Primeiro livro de Reis, capítulo 3, verso 10, vai dizer que o pedido de Salomão agradou o Senhor. Por isso Deus respondeu, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Olha que coisa. Salomão está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, quando ele pede sabedoria para governar o povo, e Deus dá a ele todas as outras coisas, além do seu reino e sua justiça. O texto que eu quero meditar com você hoje está no capítulo 4, a partir do verso 29. Abre aí. Diz assim, Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Ezraíta Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o hisopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Queridos, olha que coisa incrível. Eu acho que eu estou um pouco impressionada com isso aqui, porque eu sou uma permanente estudante, né? Depois que eu fiz a minha graduação, eu continuei estudando, fiz uma pós, fiz um mestrado, fiz seminário, e aí agora estou fazendo um outro mestrado em teologia sistemática, e volta e meia eu penso que eu devia desistir, sabe? Todos nós temos um lugar nas nossas vidas em que de vez em quando a gente pensa em desistir porque a gente não está sabendo lidar, não é? Nos falta sabedoria, nos falta maturidade, nos falta coragem às vezes, não é? Todos nós temos um lugar em que de vez em quando a gente acorda e pensa, hoje eu vou desistir, porque hoje não dá mais, não é?
E quando eu li esse texto aqui, eu comecei a orar ao Senhor, pedindo a Ele. Eu vou ler a minha oração para você, porque eu anoto minhas orações, eu não sei se você faz isso, você devia fazer. Eu escrevi assim para Deus: Pai Santo, Tu és o mesmo Deus de Salomão, que fez dele compositor de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos de louvor a Ti. Se Tu fizeste isto com Salomão, faz também a mim, Pai. Ajuda-me nos estudos do mestrado, expande a minha mente como a de Cristo, para que eu escreva a minha dissertação e vá bem na composição de livros de estudos para as minhas alunas. Essa foi a minha oração hoje. Eu pensei, será que as minhas queridas irmãs e também os meus queridos irmãos, que me dão o privilégio de ser ouvida, oram pedindo sabedoria para as questões mais básicas do dia? Me responda aí você. Você ora por isso? Ou suas orações são repletas de petições ordinárias do dia a dia? Que não é errado. Não é errado você pedir para Deus o pão de cada dia. Mas você pede também sabedoria para lidar com as circunstâncias adversas, para aconselhar. Porque uma das histórias mais famosas de Salomão é o veredito que ele dá quando 2 prostitutas comparecem diante dele e elas brigam por causa de uma criança. Né? As 2 tiveram um filho com a diferença de 3 dias. Uma, durante a noite, dorme sobre o filho e ele morre. Durante a madrugada, ela troca com aquela que o filho ainda estava vivo. E elas vão ao rei para julgar sua causa. E uma diz que o vivo é filho dela, e a outra diz, não, o morto é filho dela. Então Salomão toma uma decisão sábia. Ele diz, me traz uma espada, que eu vou partir essa criança em 2, e aí fica cada uma com metade. Então a verdadeira mãe, compadecida com sua compaixão materna, grita, por favor, dê a criança viva a ela, mas não a mate. Então Salomão vê quem é a mãe verdadeira. Você pede a Deus discernimento de espíritos, discernimento espiritual, para você saber discernir entre o certo e o errado. Porque o discernimento espiritual para identificar a verdade e o erro é um tema fundamental nas Escrituras. É um tema fundamental para a vida da igreja. Discernir as manifestações espirituais, separar a verdade do erro. Veja, muitos, de forma bastante ingênua, acreditam que toda coisa sobrenatural é divina, o que nem sempre é verdade. Nós precisamos ter cautela, discernimento, especialmente diante de circunstâncias emergenciais que nós vivemos nas igrejas. Não é? O erro, a ausência de discernimento religioso é extremamente perigoso. Nós precisamos ser zelosos e buscar a sabedoria de Deus. Os falsos profetas são descritos nas Escrituras como pessoas que anunciam revelações, que falam de visões, de profecias, em nome de Deus e em nome de Cristo. Mas eles fazem isso de forma falsa. Eles não foram enviados por Deus para isso. E eles estão introduzidos no meio de nós, ensinando de forma astuta e delicada heresias destruidoras. Então a gente precisa pedir a Deus sabedoria como a de Salomão, não só para descrever as coisas criadas, pensar sobre elas, contemplá-las, refletir sobre suas constituições, o que também é maravilhoso, é glorioso, mas para que nós sejamos conhecidos por aqueles que têm sabedoria do alto, que nós possamos ser procurados por pessoas em dor e em sofrimento, pedindo a nós conselhos, e que os nossos conselhos sejam pautados na sabedoria de Deus e não na nossa, que muitas vezes vai tender à concupiscência, à luxúria e aos pecados não tratados nos nossos corações. Então hoje eu quero te convidar para orar por isso. Vamos orar pedindo ao Senhor sabedoria para as pequenas e para as grandes coisas. Sabedoria quando nós lermos um livro
e aprendemos com ele. Sabedoria quando nós vamos manipular os ingredientes na cozinha para que o alimento seja saboroso e nutritivo. Sabedoria para quando da educação dos nossos filhos. Sabedoria para com os conflitos dentro das nossas casas, com os nossos cônjuges, com os nossos pais. Sabedoria para que possamos decidir coisas importantes nas nossas vidas, se mudamos ou ficamos, se começamos a estudar ou investimos mais tempo no trabalho, se trabalhamos ou abrimos mão do trabalho para a educação dos nossos filhos, se mudamos de emprego, não é? Se escolhemos entre uma profissão ou outra, que possamos ter sabedoria. Vamos orar. Pai bendito, Tu és Deus de graça e misericórdia. Santo, santo és Tu. Tu és o mesmo Deus de Salomão, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi. O Deus poderoso, Senhor dos senhores, Deus dos exércitos, que vence batalhas, que transforma corações de pedra em carne. Pai, nós te clamamos hoje por Tua sabedoria maravilhosa, que decide de forma plena e absoluta, de forma agradável e perfeita. Nós pedimos, Pai, que o Senhor dê a nós a mente do Teu Filho Jesus Cristo, que nós possamos pensar com os Teus pensamentos, amar com o Teu amor, sentir com as Tuas emoções. Purifica-nos com o sangue de Jesus, renova-nos por meio da Tua palavra e derrama sobre nós da Tua sabedoria, para que possamos cuidar do Teu povo. Nós que não passamos de homens em queda, jovens imaturos muitas vezes, idosos impertinentes muitas vezes também. Na maioria das vezes, Pai, nós temos dificuldade em saber o que fazer. Mas nós sabemos que o Senhor opera por meio das Tuas disciplinas. O Senhor opera quando lemos a Tua palavra, o Senhor opera quando oramos, quando silenciamos para Te ouvir, quando Te louvamos com cânticos de adoração. Dá-nos, Senhor, um coração cheio de discernimento para a instrução do Teu povo, para a misericórdia, para o cuidado, que nós sejamos amorosos e delicados, como o Senhor também o é, mas justos e corajosos, como o Senhor assim também o é. Ajuda-nos, Senhor, a sermos capazes de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode fazê-lo senão Tu? Quem pode, Senhor? Dá-nos discernimento para ministrar a justiça. Dá-nos um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca sejamos enganados, de modo que nunca nos desviemos nem para a esquerda, nem para a direita, mas permaneçamos nos Teus caminhos. Derrama sobre nós do Teu Santo Espírito, Senhor, e que nós silenciemos a nossa alma angustiada para ouvir o Teu Espírito Santo e Salvador, para ouvir aquilo que o Senhor quer nos instruir. Ajuda-nos, Senhor, a tirar um momento deste dia para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua instrução. Que sejamos santos como Tu és santo, Pai. Capacita-nos pelo poder do Teu Santo Espírito para que sejamos mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Que as nossas orações sejam mais sábias e que a Tua resposta seja em nosso favor. Nós Te amamos, Senhor, e Te adoramos. Oramos na certeza de que o Senhor nos ouve por meio de Jesus Cristo. Amém. Se você tem gostado do nosso conteúdo, eu te peço que leia a descrição daqui, de onde você está ouvindo, seja no Spotify, no YouTube, que você possa contribuir conosco, usar aí os nossos links de compra na Amazon, se inscrever nas nossas escolas de teologia, na nossa comunidade de mulheres, né? Vem caminhar conosco para que nós possamos estar mais pertinho. Siga-nos também nas redes sociais e a gente vai se encontrando aqui no Viviverso Podcast e em outras plataformas também. Um beijo para você,
Até o próximo. Tchau.